Você pode se ver como você quiser por causa da situação atual. É que Deus revela a identidade por algo que Ele já viu no futuro, não pela tua situação atual. A dor da traição não mudou quem ele era. Tem gente que muda por causa de um sofrimento. Tem gente que muda por causa de uma dor. Tem gente que muda por causa da geografia nova que entrou. Tem gente que muda por qualquer motivo. José, como já tinha descoberto sua identidade, nunca a negociou. Você não vai ver José na Bíblia reclamando. Você não vai ver ele botando culpa no governo. Esse governo, Deus esqueceu de mim. Essas pessoas não prestam. Ele não coloca a culpa em ninguém. Ele esperava o tempo das coisas. Porque quem sabe quem é, sabe também esperar. Gideão estava malhando trigo, mas depois que Deus falou, você é um poderoso guerreiro, com 300 homens, ele livrou Israel da mão de milhares de outros. Ele era um poderoso guerreiro. Tem coisa que você não sabe o que é, se Deus não te contar. Enquanto isso, tenha paciência para ter certeza quem é você. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Hoje eu quero falar um pouco sobre a identidade de uma pessoa. A gente confunde o que a pessoa é com o que a pessoa faz, né? Então, há pouco tempo atrás estavam os músicos tocando aqui, aí você vê alguém tocando a guitarra e você fala, é um guitarrista. Não necessariamente ele é. Isso é o que ele está fazendo. Porque ele pode ter uma missão muito maior do que tocar guitarra. Mas é uma tendência do ser humano falar, ele é advogado, ele é um policial, ele é empresário, ela é uma dona de casa. Isso, na verdade, é o que você faz, porque existem coisas que você tem que fazer e nada tem a ver com a tua missão de vida, com a tua verdadeira identidade. Quer ver um exemplo bíblico? O que Jesus fazia para viver? Alguém lembra? Carpintaria, muito bom. Jesus era carpinteiro. Uma pergunta para quem entende um pouquinho da Bíblia. Jesus nasceu para ser carpinteiro? Ser carpinteiro tinha alguma coisa a ver com a missão principal dele? Ainda assim ele teve que fazer. Existem muitas coisas que você tem que fazer que não tem a ver com a tua identidade, mas se você não fazer, não paga as contas. Se você não fizer, não paga as contas. Se você não fizer, alguém faz no teu lugar e você fica sem fazer nada. Não confunda o que você faz com o que você é. Vai ter um momento da sua vida que os dois vão se encontrar. Enquanto isso, tenha paciência para ter certeza quem é você. Qual é a sua identidade? O problema é que muita gente tenta descobrir quem é através da terapia, que ajuda, mas nunca vai revelar quem é você. Do autoconhecimento, eu vou praticar o autoconhecimento, ajuda, mas nunca vai revelar quem é você. Porque, biblicamente, todas as pessoas que descobriram quem eram de verdade, foi Deus quem revelou. Gideão estava malhando trigo, quando Deus fala para ele, poderoso guerreiro, Gideão, eu sou o mais pobre da minha tribo, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí Deus fala para ele, você é poderoso guerreiro. E quando Deus fala, está falado. Você pode se ver como você quiser por causa da situação atual. É que Deus revela a identidade por algo que Ele já viu no futuro, não pela tua situação atual. Ele aparece para Moisés e fala, você vai ser o libertador de Israel. Moisés, eu não sei falar, eu tenho problemas, eu não sei como me comunicar. Ele falou, ainda assim, você é o libertador. Ele aparece para Jeremias capítulo 1, em Jeremias capítulo 1, ele aparece para Jeremias e fala, você será um profeta para as nações. Jeremias, Senhor, se enganou, eu não passo de uma criança. Deus não fala que você não passa de uma criança. Porque o que eu mandar você falar, você vai falar. Então, na verdade, nós precisamos de orientação divina para descobrirmos quem somos. Enquanto a gente não descobre isso, qual é o problema? A gente fica vivendo identidades que não são nossas. Às vezes você pega uma pessoa que antes era um malfeitor, um bandido, um traficante de drogas. Aí ele se converte, vira um homem de Deus, você fala, nossa, viu? Que transformação, ele era um traficante de drogas e agora ele é um pregador. Não. A identidade dele sempre foi pregador, que enquanto ele não descobriu isso, ele buscou na droga. Você já tem uma identidade definida, que ainda talvez não tenha sido revelada para você, ou por falta de busca, ou por falta de ambientes corretos, ou você acha que Deus vai te revelar qualquer coisa em qualquer lugar.
Jacó só descobriu que ele era príncipe de Deus quando ele estava em Betel. Um anjo apareceu, ele lutou com o anjo, e o anjo falou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque você é um príncipe de Deus. Existem coisas que só acontecem em lugares específicos. Tem um momento para acontecer as coisas. E a história que nós vamos estudar hoje é de um homem que nunca confundiu sua identidade. Um homem que nunca, em nenhum momento, e a vida dele foi de altos e baixos, a vida dele foi uma bagunça, a vida dele foi uma confusão, traição, injustiça, tudo que o ser humano, quando passa, rapidamente tenta se autodefender, ou muda a sua personalidade para se adaptar. Ele não. Esse aqui é um exemplo bíblico de quem sabe desde o início quem nasceu para ser. Por isso, apesar de todas as contrariedades e dores da vida, aos 30 anos, ele estava sentado num trono, governando toda a terra, e ninguém podia comer se não fosse na mão dele. O nome dele era José. José, filho de Jacó, irmão dos patriarcas Judá, Rubem. José, diz a Bíblia, em Gênesis 37, era o preferido do seu pai. E por causa disso, seus irmãos tinham inveja dele, porque percebiam que o pai preferia a José. Ainda teve um segundo problema: o pai deu uma túnica colorida para ele, e os seus irmãos ficaram com mais raiva ainda. Você tem que saber que ser amado é muito bom, mas quando você é muito amado por alguém, outros começam a te odiar por isso. Os irmãos de José, apesar dele não ter feito nada, odiavam José porque José era muito amado pelo pai. Então, até ser amado dá problema na nossa vida. Por quê? Porque o ser humano é assim, o ser humano é complicado. Eu estou escrevendo um livro para ano que vem, que chama-se Pessoas São Assim. Nossa, a nossa geração está muito má. Não, sempre foi. Nossa, tem muito invejoso nessa geração. Sempre teve. Caim matou Abel lá em Gênesis, por inveja. As emoções primitivas, raiva, medo, inveja, ciúme, comparação, está no ser humano desde sempre. O ser humano foi criado em Gênesis 1, em Gênesis 6, Deus destruiu tudo. O ser humano durou 6 capítulos na Bíblia. A gente sem Deus não presta, a gente se autodestrói. O diabo nem tem trabalho com a gente sozinho faz a festa. Tem ser humano que é tão mal que o diabo fala assim: essa eu não sabia não, então vou aprender. Se fizer um curso, eu pago para aprender, o diabo falando. Esse é o ser humano. Um monte de coisa que você bota culpa no diabo. Não, o diabo me tentou. A Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. A Bíblia diz em Gálatas 5 que essas são as obras da carne. Aí tudo que você faz de mal, ou já fez, ou pensou em fazer: prostituição, ciúme, mentira, inimizades, deixar de falar com alguém, facções, quer andar em grupinho, porfias, mentiras, tudo isso tem nada a ver com o diabo. A Bíblia diz que são obras da carne. Você está botando culpa no diabo para não assumir teu erro, mas a obra é aqui, ó, da tua carnalidade. A gente mesmo se enrola. A gente não precisa de inimigo para se destruir. Basta a gente estar longe de Deus. A gente faz o serviço sozinho. Esse homem não. Esse aqui é diferente. Quando os irmãos começam a invejá-lo, porque ser humano é assim, eles começam a ficar com raiva de José, sem motivo. Chama-se sentença desproporcional. É você querer a morte de alguém que não te fez nada. É você olha alguém que está no Instagram vencendo e fala: tomara que o avião dele caia. Você nunca viu nem a pessoa, já está torcendo para ela morrer. A pessoa derrama um copo ou comete um crime, não importa o erro, você quer a mesma coisa, que mate, que morra. Não você, quem está lá fora. Aqui não tem isso. A sentença desproporcional não é algo exclusivo da nossa geração, sempre teve, desde Gênesis. Caim matou Abel só porque Abel ofereceu uma oferta melhor. Abel nunca implicou com Caim, nunca fez mal para Caim e foi morto mesmo assim. Jesus era perfeito, não errou em nada, só pregou o amor. Nunca atrapalhou a vida de ninguém. Pilatos ainda tentou várias vezes: gente, tem certeza? Não tem crime nenhum nesse homem. O povo gritava: crucifica! Sentença desproporcional.
Mas ele não bateu em ninguém. Mas ele não roubou nada. Como é que a gente vai crucificar um homem que não fez nada? Mata. Isso é típico do ser humano. Em Gênesis 17 vai avisando que por causa do sonho de José, por causa da túnica de José, os irmãos iam odiando, mas teve uma terceira coisa que aí os irmãos não suportaram. A Bíblia diz que José teve um sonho. E quando ele tem esse sonho, a Bíblia diz que os irmãos ficaram irados, de modo que já não podiam lidar com José. E quando José veio andando pelo pasto, os irmãos falaram: ah lá o sonhador, vamos matá-lo para ver no que dará esses sonhos. Sentença desproporcional. Queriam matar o menino só porque ele tinha um sonho. Um dos irmãos convence: não vamos matá-lo, é melhor a gente só jogá-lo nessa cisterna. E eles começam as maldades contra José. Pegam José, jogam na cisterna. E depois pegam José, muito machucado, e o vendem a mercadores que o levam até o Egito. Imagina você sair da casa do seu pai, onde você é o preferido, onde você tem túnica diferente, onde você come o que quer, e acordar no outro dia como escravo. Não só sendo açoitado, mas agora tendo que estar debaixo das ordens, do domínio de alguém. É interessante que José era um menino extremamente sensível a Deus, espiritual, quando estava na casa de Jacó, seu pai. Ele não reclamava de nada, ele não implicava com ninguém, ele tinha sonhos espirituais, e quando ele é vendido pelos seus irmãos, ele continua o mesmo José. A dor da traição não mudou quem ele era. Tem gente que muda por causa de um sofrimento. Tem gente que muda por causa de uma dor. Tem gente que muda por causa da geografia nova que entrou. Tem gente que muda por qualquer motivo. José, como já tinha descoberto sua identidade, nunca a negociou. Você não vê nenhum tempo ele sendo vendido pelos seus irmãos e falando: vai ter volta. Um dia vocês vão pagar pelo que estão fazendo. Você não vê José brigando com Deus, como alguns de vocês talvez já tenham feito. Se não fizeram, saiba que eu já fiz. Você não existe. Injusto o que eu estou passando. Quando eu quebrei em 2014 e não sabia nem o que eu ia comer no outro dia, eu ficava dizendo: Deus não existe. Se ele existisse, eu não estava passando por essa humilhação. José? Caladinho. Porque ele sabia quem ele era. Eu descobri tarde quem eu era. José sempre soube. Na casa de Potifar, era um oficial do rei, porque o destino para quem sabe quem é, sempre será favorável. Como assim favorável se ele era escravo? Ele podia ser escravo e cair numa arena de luta. Ele caiu na casa de um oficial de rei. Lá ele aprendeu excelência, lá ele aprendeu o que era bom, lá ele ganhou contato com o governo. Ele podia ser escravo em qualquer lugar, mas o destino colocou José na casa de um oficial do rei. E lá, como a identidade de José era governante, ele nunca esperou um trono para governar. Ele governava onde estava. Ele estava cuidando lá do gado do pai dele, antes de ser vendido, e governava no que fazia. Ele chegou na casa de Potifar como escravo, e a Bíblia diz que Potifar entregou a chave da casa na mão de José, e falou assim: dá ordem em tudo, porque eu reconheço que Deus é com você. As pessoas, quando vivem sua verdadeira identidade, elas mostram algo que revela para os outros que Deus está contigo. Porque qualquer ser humano sabe que é muito difícil você se encontrar. Quando você conhece uma pessoa segura de si, que sabe quem é, que não muda conforme as circunstâncias, que é firme na sua identidade, qualquer um reconhece: Deus é com ele, Deus é com ela. E a Bíblia diz que Potifar reconheceu que Deus estava com José, entrega a chave do governo da casa na mão de José. Em Gênesis 39, 9, a mulher de Potifar, porque José era um homem muito bonito, diz a Bíblia, tenta seduzi-lo.
E você sabe que as paixões carnais são muito difíceis de resistir. Porque nós fomos criados como homem e mulher para gostar de homem e de mulher. O nosso instinto é para isso, é natural. Por isso que a Bíblia diz, cada um tem a sua mulher, cada um tem a seu marido, justamente para você usar os seus instintos, porque reprimir não dá. E José estava ali, um homem bonito, a mulher se oferece para ele, e ele podia usar o argumento que nós já usamos muitas vezes, eu já usei, você já talvez tenha usado, a carne é fraca, desculpa nós temos. Mas quem tem sua identidade já revelada, não dá desculpa. Todas as desculpas que eu dei na minha vida para os erros que eu cometi, e não foram poucos, é porque eu ainda não sabia quem eu era. Eu achava, eu sou um empresário. Eu sou tal coisa. Eu me achava. A gente fala isso no Brasil, né? Tá se achando. Eu me achava, só não era. Porque a minha verdadeira identidade era outra coisa. Enquanto você não descobre a verdadeira identidade, você migalha a atenção dos outros. Você se vende por qualquer coisa. Você negocia a tua integridade. Você frequenta ambientes que jamais deveria ter pisado. Você se relaciona com pessoas que são destruidoras de destino e nem percebe. Porque você está fora da tua identidade. Em Gênesis 39:9, quando a mulher de Potifar chega definitivamente em cima de José, ele responde da seguinte forma: como poderia eu fazer um mal tão grande e ainda pecar contra Deus? Essa resposta revela muito sobre identidade. Porque mostra o estado interior daquele jovem. Ele fala assim, o problema não é que você é bonita ou feia, o problema não é se o meu chefe está aqui ou não, o problema é o seguinte, é que isso é um mal. E dentro de quem eu sou, o mal é algo que eu evito. E como eu poderia fazer isso? Não contra você, não contra Potifar, não contra alguém, não contra os deuses do Egito. Como eu poderia fazer isso contra Deus? A gente está falando de um homem que está vendido injustamente, que está de escravo, que podia falar, quer saber, já que Deus me abandonou, eu faço o que eu quiser. Como ele já tinha tido a visão de que ele iria governar, quando ele tem a visão dos feixes, se dobrando diante do fecho dele, das estrelas, se dobrando. Como ele já sabia, Deus já tinha mostrado o destino, só não tinha revelado o processo. Porque se Deus revelar o processo, você desiste do seu destino. Deus falou que Davi ia pegar o trono, só não falou que ele ia ter que ficar anos fugindo de Saul. Deus falou para José que ele ia governar, só não falou que ia ser na prisão do Egito. Deus, ele mostra o futuro, ele só não revela o processo. Porque senão você desiste. O ser humano, ele desiste quando vê o que terá que enfrentar. E José, no meio desse processo doloroso, no meio dessa dor de ser traído, no meio da humilhação de ser agora um escravo, ainda assim ele era José. Ele pensando, meu pai trabalhou 14 anos de graça para casar com a minha mãe. Para quem não lembra da história, ele é filho de Jacó, que trabalhou 14 anos de graça para Labão para poder casar-se com Raquel. Ele falou assim, meu pai valorizou tanto uma mulher que ficou 14 anos trabalhando de graça por ela e eu vou me entregar para qualquer coisa? É por isso que você tem que ser um exemplo muito grande dentro da sua casa, porque seus filhos vão copiar seus comportamentos. Não o que você fala, o que você faz. E se você não veio de uma família que te deu exemplo, construa uma que dê. Deus é um Deus de oportunidades. Então José chega e fala assim, como eu posso fazer isso, minha filha? Se isso é um mal muito grande, como é que eu posso pecar contra Deus? Ele estava preocupado, sendo um escravo, sendo um injustiçado, sendo vendido. Ele estava preocupado o que Deus estava pensando sobre ele. Quem é esse garoto
que em vez de estar preocupado com a dor e com a injustiça, em vez de estar preocupado, será que Deus vai me tirar disso aqui? Está preocupado com a integridade do que Deus pensa sobre ele. Quem é esse cara? Quem é? Essas são as pessoas que sabem quem são em Deus. Gideão estava malhando trigo, mas depois que Deus falou, você é um poderoso guerreiro, com 300 homens, ele livrou Israel da mão de milhares de outros. Ele era um poderoso guerreiro. Tem coisas que você não sabe o que é, se Deus não te contar. Mas depois que Deus te conta, seja fiel à tua identidade. Não dê passos para trás. Ai daquele que lança a mão do arado e olha para trás. Ai daquele. E José não passa só por esse processo difícil. Depois ele vai para a prisão injustamente, porque justamente por resistir à proposta da esposa de Potifar, ela mente, e pela segunda vez ele vai ser profundamente injustiçado. Não bastando ser escravo, agora ele vai virar prisioneiro. Porque antigamente era escravo, mas pelo menos estava na casa do oficial, né? Comia ali na mesa do oficial, tinha algumas vantagens, mas agora não, agora ele vai para a prisão, agora vai piorar. Agora ele vai para o lugar que ninguém quer estar. Agora ele vai para a sujeira, para a escuridão. E a Bíblia diz que quando ele chega na prisão, ele se torna o chefe dos carcereiros. Qual era a identidade dele? Governante. Onde ele chegava, ele mostrava quem era. E todo mundo entregava a chave na mão dele. Quem acha que sabe o que é, mas está esperando Deus te dar um dinheirinho para fazer, não descobriu quem é de verdade. Quem acha que descobriu quem é, mas está esperando Deus mudar a sua geografia para melhorar, não descobriu quem é de verdade. Quem acha que descobriu quem é, mas está esperando alguém te reconhecer por isso, não é o que está pensando. Porque quando você é, em qualquer lugar, em qualquer situação, debaixo de qualquer humilhação, você faz o que tem que ser feito. Você é o que é. Você não depende de fatores externos para ser quem é. José não estava esperando o trono. É a casa de Potifar? Eu governo. É prisão? Eu governo. Eu nasci para governar. Na prisão surgem problemas. E no capítulo 40, versículo 8, mais uma vez ele vai manifestar sua identidade. Porque 2 prisioneiros têm um sonho. José não só tinha a habilidade de ter sonhos, como ele tinha a habilidade divina de interpretar sonhos. E 2 prisioneiros têm um sonho, chegam para ele e falam, olha, tivemos um sonho, ninguém aqui consegue resolver. Ele responde em Gênesis 48 o seguinte: não é isso uma coisa de Deus? Contai-me o sonho, para ver se eu interpreto. Ele responde para aqueles prisioneiros o seguinte: não é que eu tenho sabedoria, não é que eu sou o mago que resolve sonhos. Eu não sou nada, mas eu sirvo um Deus que sabe isso aí. Uma das coisas que revelava a identidade de José não era só a preocupação que ele tinha com Deus, a integridade que ele andava diante de Deus, porque ele ficava extremamente preocupado com o que Deus achava sobre ele. O nome disso é temor a Deus. Temor é um respeito máximo que você não consegue fazer o que a pessoa odeia. Isso é muito visto, por exemplo, no casamento. O casamento jamais dá certo se você não respeita seu cônjuge a ponto de não fazer o que a pessoa não gosta e procurar fazer tudo o que ela gosta. É a mesma coisa de temer a Deus. O que é temer a Deus? A me ajoelhar pela manhã? Não, tem muita gente que faz isso por religiosidade. A Bíblia diz que os fariseus oravam em praça pública em alto. E ainda assim, Deus não gostava deles. Não é o que você faz, é o que está dentro do seu coração. José estava muito preocupado com o que Deus pensava sobre ele. Então, quando aqueles homens vêm buscar a solução na prisão, ele fala assim, conta-me o sonho. Essas coisas que são sobrenaturais, que o homem não controla, não estão na mão de Deus. Com Deus eu resolvo. Conta o sonho. E mesmo na prisão, em vez de estar chutando a parede, de estar com raiva, de estar murmurando, reclamando, ele estava fazendo contatos. Porque depois que ele resolve o problema do padeiro, do copeiro,
Ele fala, lembra-te de mim quando vocês saírem daqui. Tem gente que está reclamando tanto da vida que não está tendo tempo para fazer conexões com pessoas que podem te tirar do lugar que você está. Tem gente que não tem sua identidade ainda esclarecida, não consegue nem financeiramente prosperar. Porque quando está bom, você gasta. Quando está ruim, você reclama. Em que momento você está prosperando então? Pessoas de identidade firme prosperam porque sabem o que tem que fazer em qualquer situação. Esse dia eu estava lendo um livro de um grande investidor americano, que ele diz que quando a bolsa caía, bolsa de valores caía, todo mundo saía sacando as ações e com medo vendia, e ele falou, eu sei quem eu sou. Eu vou esperar o tempo certo. E hoje é o homem mais rico do mundo em investimentos. Então ele ia na contramão do que todo mundo fazia pelo medo, pelas emoções primitivas. Porque quem sabe quem é, sabe o que tem que fazer também. Mas a grande revelação é que ele resolve o problema daqueles prisioneiros, mas a Bíblia diz que quando um deles é liberto, ele esquece de José. Olha quantos dilemas José teve que lidar. Traição, injustiça, abandono. Eu resolvi, ingratidão, eu resolvi teu problema, eu interpretei o teu sonho, você esqueceu de falar de mim? Que ingratidão! Você não vai ver José na Bíblia reclamando. Você não vai ver ele botando culpa no governo. Esse governo, Deus esqueceu de mim. Essas pessoas não prestam. Ele não coloca a culpa em ninguém. Ele esperava o tempo das coisas, porque quem sabe quem é, sabe também esperar. Quem é apressado é quem não tem certeza das coisas. Quem sabe quem é, confia no Deus que disse quem você era, sabe esperar o Deus que dará o sinal. O Deus que vai abrir a porta na hora que a porta tem que abrir. Se José saísse da prisão 2 anos antes, quando ele pediu, não haveria cargo disponível para ele. Ele sairia da prisão, seria um homem livre, porém qualquer um no Egito. 2 anos depois, seria diferente. Porque 2 anos depois, Faraó teve um sonho. Olha os processos que esse homem teve que passar, sem negociar sua identidade, para um dia estar diante do homem mais poderoso do mundo. Tem gente que às vezes me aborda assim, em algum lugar e fala, Tiago, um dia eu vou estar no mesmo palco que você, um dia eu vou estar no seu programa, um dia eu vou estar... Às vezes dá vontade de parar e perguntar, você vai passar pelo processo que eu passei? Você sabe o que eu tive que fazer só essa semana para estar aqui em Portugal? Quantos programas eu gravei? Quantos podcasts? Quantas horas de aula eu dei por dia? Quantos voos eu peguei? Você tem noção do preço que eu pago para fazer o que eu faço? Eu acho que o que você está falando não bate. Mas a pessoa ela vê o resultado e fala, eu vou estar aí também. Não sabe nem o que tem que fazer para estar lá. José passou por muitos processos difíceis para um dia estar de frente para Faraó. Ele não caiu de paraquedas na frente de Faraó. Ele veio de processos difíceis, sem ferir, negociar sua identidade. Quando ele chega diante de Faraó, a Bíblia diz que mandaram fazer a barba dele. Eu não consigo ler essa passagem sem chorar. Porque mandam fazer a barba dele, ele estava preso. Mandam vesti-lo, porque ele ia para uma reunião como mais importante do mundo. Faraó dá uma olhada naquele presidiário. E a Bíblia diz assim, e Deus deu graça a José aos olhos de Faraó. Quem manteve sua identidade íntegra, quem não negociou, quem não perdeu, ou quem nem sequer ainda descobriu, não vai ter essa graça divina para as pessoas que interessam no teu destino, abrir as portas para você. Tem portas que se abriram na minha vida que eu não sei explicar tecnicamente como foi, porque foi a graça divina. Alguém olhou para mim e falou, é ele, vou abrir a porta para ele. Mas eu venho da periferia do Rio de Janeiro, eu venho da pobreza, quem sou eu? Mas vai ser você. José tinha acabado de sair da prisão, não tinha feito faculdade de nada, não era filho de ninguém lá no Egito, não tinha uma indicação política, ele simplesmente sabia interpretar um sonho. Deus dá graça a José aos olhos de Faraó. Faraó chega para José e conta o sonho para José. E ele responde assim para Faraó,
É engraçado que ele é o mesmo José na casa do pai, ele é o mesmo José na casa de Potifar, ele é o mesmo José na prisão, e ele é o mesmo José diante do homem mais poderoso do mundo. No auge do poder, em Gênesis 41, Faraó chega para ele e fala: você pode resolver meu problema? Você consegue resolver essa situação? José responde em Gênesis 41, 16: infelizmente, Faraó, isso não está em mim. Mas o Deus dos céus dará resposta favorável a Faraó. Ele podia ter falado: agora é minha chance de brilhar. Agora chegou minha hora de sair dessa prisão. Ele podia falar: eu tenho especialidade em resolver sonhos, Faraó. Eu já resolvi sonhos de um monte de gente, eu já interpretei um monte de coisa. Quando o Faraó pergunta se ele pode resolver, ele fala: não está em mim. Porque desde a juventude ele já dava glória a Deus. Desde a juventude ele já servia o Senhor. Desde a sua juventude ele sabia que os sonhos vinham de Deus e o poder de interpretá-los vinham de Deus. Desde a juventude ele escutava as histórias que o pai dele tinha lutado com um anjo, que o avô dele, Isaque, ia ser sacrificado, mas Deus mandou o cordeiro na hora, que Abraão saiu da sua terra e da sua parentela. Ele já sabia quem era Deus e já sabia quem era, e diante do homem mais poderoso do mundo ele não ficou orgulhoso, nem vaidoso, nem tentou se dar bem. Ele disse: não está em mim, mas o Deus dos céus pode dar resposta favorável a Faraó. E ele resolve o problema de Faraó. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó fala para ele: como é que eu resolvo então? Na prática, como é que eu resolvo isso, José? Na prática, você vai ter que escolher um homem que tem habilidade para administrar o Egito. Alguém que construa celeiros, faça contatos e enche os celeiros de grãos, para quando vier 7 anos de fome, a gente vender isso tudo aqui. A Bíblia diz que o homem mais poderoso olha para ele e fala assim: quem é melhor do que você? Nunca tinha visto o cara na vida. Olha o que Deus faz na vida de quem sabe quem é, de quem tem identidade. Quem é melhor do que você para governar todo o Egito? A Bíblia diz que ele tira o anel de Faraó, coloca naquele jovem que tinha passado por 13 anos de processo, dos 17 aos 30. Fala: a partir de hoje. De manhã ele estava preso. Antes do almoço, ele está recebendo essa palavra aqui, ó: a partir de hoje, ninguém manda no Egito mais do que você. Ninguém levanta ou abaixa a mão sem a tua ordem. E somente se eu estiver sentado no trono, eu sou maior do que você. E a Bíblia diz que José se tornou um dos homens mais ricos e poderosos da terra, porque toda região, toda a terra começou a ter fome e só ele tinha comida para vender. E aí ele começou a governar, dessa vez no trono. E a gente acha que agora chegou a recompensa, né? Porque ele sofreu tanto e agora ele está no trono. Mas para José, ele sempre foi ele. Ele sempre governou. Para José não teve a surpresa. Você não vê José comemorando: yes, agora eu peguei o trono. Não, eu vou governar em mais uma instância como eu já governei em outras. Ele não estava esperando uma recompensa do homem. Ele sabia que o que agradava a Deus é ser quem ele era, independentemente da geografia ou das situações. Então José consegue, com humildade, com temor a Deus, governar a nação poderosa do Egito na época e se tornar o homem poderosíssimo e riquíssimo que se tornou, sendo que ele sempre foi. Ou seja, às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Tiago, eu fico vendo a sua correria, seu dia a dia, deve ser muito pesado. Eu falo: olha, Deus nos dá coisas grandes, mas nunca nos dá coisas pesadas. Vou repetir: Deus nos dá coisas grandes, mas Deus nunca te dá uma coisa pesada. O fardo dele é leve, o jugo é suave. O problema é que isso que eu faço todo dia e te cansa só de ver é a minha identidade, é o que eu faço. Eu sou isso. Eu não estou fazendo isso para chegar em algum lugar. Eu sou isso. Eu vim dirigindo do Porto, vim no carro do Porto para Lisboa hoje de manhã,
3 horas de viagem, 3 horas dando aula lá para a minha equipe. Olha, assim, a Bíblia diz isso e não sei o quê. É o tempo todo. Tem gente que almoça comigo pela primeira vez e fala, nossa, parece que eu estou no Café com Destino. Por quê? Porque não é um personagem, eu sou isso. Então eu não me canso de fazer o que eu sou. Ninguém se cansa de quem é. O problema é quando você não sabe quem é e está fazendo coisas para chegar em algum lugar. Aí você está esperando reconhecimento humano, está esperando o trono, está esperando um dinheirinho, aumento de salário, está esperando que o pastor te reconheça de algum serviço. Você está esperando um monte de coisa que só vai te frustrar. Enquanto você já poderia estar desfrutando do caminho por já estar vivendo quem você nasceu para ser. É claro que o trono chega e recompensa. É claro que é melhor governar de um trono e vendendo algo que só você tem para vender. Mas esse é o resultado da fidelidade à sua identidade em meio aos processos da vida. Quando eu descobri quem eu era, eu nunca mais voltei atrás. Teve uma época, eu sou músico, então teve uma época que eu achei que ia ser um grande músico, teve uma outra época que eu achei que ia ser um grande empresário, e hoje eu até trabalho com educação, eu tenho uma empresa de educação no Brasil muito grande, ou seja, eu até faço isso, só não sou. Eu sou um mensageiro. Deus me chamou para anunciar uma mensagem. Eu faço educação, eu faço negócios, eu faço uma coisa ou outra, mas eu sou um mensageiro. E quando eu estou num carro com 3 pessoas, eu estou entregando uma mensagem. Eu não preciso estar no altar com milhares de pessoas. Aonde eu estiver. Você vê hoje nossas transmissões, 20 milhões de pessoas nos assistem por mês na internet, todos os meses. Mas no início eu falava para 40 pessoas numa live e estava falando igualzinho está falando hoje. E amando o que estava fazendo. Porque eu nasci para isso, é a minha identidade. Então se você descobrir, se Deus te revelar quem você é, nunca mais você vai carregar peso. Porque seja qual for o resultado, seja qual for a geografia, seja qual for a pressão, você está sempre bem, porque você está fazendo o que você é. Você está sendo quem você é. É por isso que você não vai ver na Bíblia José reclamando, José falando que Deus não existe, José falando que vai se vingar. Ao contrário, um dia ele está servindo as pessoas que estão desesperadas, dando todo o dinheiro que tinham para comprar comida dele. E ele enxerga na fila os irmãos que o venderam. Quem mais fez mal para ele, agora ia pedir comida para ele. E José de novo vai mostrar a identidade dele. O mesmo menino que temia o Senhor. O mesmo menino que dizia, como eu posso pecar contra Deus dentro da casa de Potifar? O mesmo menino que falou na prisão, isso aí é um problema que Deus resolve. O mesmo menino que falou, olha Faraó, isso não está em mim, mas o Deus dos céus vai ser favorável e vai te dar resposta. Foi o mesmo que olha para os seus irmãos, em vez de planejar a vingança que o ser humano geralmente planeja, agora Deus entregou meus inimigos nas minhas mãos, agora chegou a hora da vingança. Em vez disso, ele manda chamar os irmãos. Tira a roupa faraônica e fala, eu sou José. Os que vocês venderam para o Egito. E a Bíblia diz que eles se assustaram porque sabiam o mal que tinham feito e acharam que ia chegar o dia da morte, da vingança. E José falava, não tenham medo, porque foi por um propósito que eu vim. Não foi bem vocês que me venderam, Deus que me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento da terra. Aqui ele revela, foi para isso que eu nasci, por isso eu nunca reclamei, por isso que eu não esperava se você ia ser bonzinho ou mal comigo, por isso que eu não reconhecia se alguém ia me dar tapinha nas costas ou não, por isso que eu não fiquei preocupado se Potifar me injustiçou ou não, porque eu nasci para ser o sustento da terra, e eu sabia que enquanto eu não estava sustentando a terra, o meu caminho não tinha acabado. Então para que eu vou reclamar se Deus ainda não fez a obra que prometeu? Não abra a sua boca para reclamar se Deus ainda não terminou. Não faça coisas que vá de contra a sua verdadeira identidade. Se você ainda não descobriu, busque desesperadamente diante de Deus, do Espírito Santo, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Um dia que eu descobri quem eu era,
alguns poucos anos atrás, Deus falou assim, olha, estuda a minha palavra. Você vai ser o meu mensageiro. Você pode fazer o que você quiser. Eu não vou me meter no que você faz. Eu só vou me meter no que você é. Quer ser empresário? Quero, Senhor. Pode fazer. Senhor, também que eu gostaria de ser palestrante. Tá bom, pode fazer. Eu gostaria de escrever livros também, Senhor. Pode fazer. Senhor, eu quero prosperar muito. Tá? Pode prosperar. Só uma coisa que eu vou te pedir. Você é um mensageiro. Então, onde você for, anuncia a mensagem. Esses dias eu estava na reunião de um dos maiores bancos do meu país, com o dono, fundador do banco, os membros do boarding, do conselho. E a gente estava numa reunião de negócios. Quando acabou de reunião de negócios, a gente ia se levantar. O Espírito Santo falou comigo, e aí? Vai encerrar a reunião assim? Falei, desculpa, gente, eu tenho só mais uma coisa para falar. Ficou faltando alguma coisa na reunião, Tiago? Não, eu queria só citar um rei de Israel, Salomão, e por 3 minutos comecei a pregar. 2 deles me procuraram, inclusive o dono. Ele falou assim, eu preciso entender isso que você falou. Um entregou a sua vida para Jesus no mesmo dia, e o outro durante a semana conversando comigo por WhatsApp. Às vezes você está reclamando, mas é que eu estou trabalhando hoje na obra, eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, eu podia estar ganhando mais do que eu estou ganhando, meu casamento está bagunçado. Em vez de reclamar, lembre-se que Deus não terminou ainda. E outra coisa, descobre quem você é, que vai ficar muito mais leve carregar essa cruz. Só hoje eu tenho 3 programações. Eu venho de uma semana pesadíssima, dando aula de 8 da manhã às 6 da tarde, sem parar, em pé. E hoje de manhã eu abri minha janela e falei, glória a Deus, Deus seja louvado. Dizendo, o que foi? Eu falei, só estou agradecendo a Deus. Por quê? Porque eu estou vivo, porque eu estou aqui, muita gente não pode estar. E tem gente que diz, eu estou cansado. Eu não aguento. Tudo que você pediu a Deus agora, você está reclamando de estar vivendo? E se eu estivesse dando aula para 2 pessoas, eu também estaria dando glória a Deus. E se eu estivesse dando aula para mim mesmo, eu estaria dando glória a Deus, porque eu nasci para isso. Eu sou um mensageiro. E você só se completa. Pode ir no psiquiatra, pode fazer o que você quiser. Você só tem sentido de vida quando está vivendo quem você nasceu para ser. Enquanto isso, você vai ficar lendo Dostoiévski, vai ler os grandes filósofos, Aristóteles, tentando descobrir quem você é e nunca vai conseguir. Leia tudo isso que é muito bom, tá? Só não vai conseguir descobrir quem você é, porque só Deus revela quem você é. Eu encerro dizendo... Jesus chega para os discípulos e fala, pastor, quem vocês acham que eu sou? Pedro olha nos olhos de Jesus e fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala assim, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso. Foi quem? Meu Pai que está nos céus. Agora eu encerro te dando um segredo da vida. Deus não só revela quem é você, Deus revela quem são os outros que estão perto de você. Ele revelou para Pedro quem era Jesus. Deus pode revelar coisas sobre outras pessoas que vão mudar o seu futuro. No pior momento da minha vida, Janine olhou para mim, minha esposa, que vocês conheceram aqui, e falou assim, não para, você não vai desistir, porque você ainda não se tornou quem Deus te fez para ser. Deus já tinha mostrado para ela coisas que Ele não tinha mostrado para mim, porque para mim eu ia perder, para mim tinha acabado tudo. Mas ela viu coisas que eu não conseguia ver. Deus não só revela coisas sobre você, revela também sobre outras pessoas. E você vai ser apoio na vida de muita gente. Deus abençoe vocês, Deus prospere. Agora vocês têm uma casa espiritual, vocês têm família. Que Deus abençoe a nação de Portugal. Que Deus abençoe sua família. Que Deus prospere os seus negócios. Que a próxima vez que nós nos vermos, você esteja em outro nível, com a tua identidade revelada e vivendo as promessas do Senhor. Paz e prosperidade. Deus abençoe.